Ano de crise também pode ser um ano de oportunidade no mercado imobiliário. Para saber como se deve comportar esse segmento até o próximo ano, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito imobiliário, Gilberto Kenning, e com o proprietário da imobiliária Ducati em Canoas, Edson Coelho. Sejam bem-vindos. Bom, a gente tem falado, por exemplo, aqui em outras modalidades de investimento, e o mercado imobiliário, em um determinado momento, né, recente do nosso país, da economia do nosso país, se tornou, por exemplo, uma alternativa de investimento para quem tinha algum dinheiro guardado. Enfim, a construção civil trabalhou bastante tempo, né, durante um período muito forte, e agora a gente vive um cenário de recessão. Alterou muito o mercado imobiliário daquele tempo recente para hoje, na opinião de vocês? Começo com o Edson. Olha, realmente alterou bastante, mas hoje, como o mercado imobiliário é um mercado de oportunidades, hoje é o momento de se comprar. O mercado está comprador, o mercado está girando bem. A recessão existe? Existe, mas a necessidade também existe. E hoje tem proprietários de imóveis que precisam se desfazer desses imóveis, né? Investiram no passado e agora precisam transformar isso em dinheiro. Então, hoje existe condição de pagamento, existe uma condição de necessidade que ela está sendo resolvida no ato já. Então, o mercado está bom. Tá bom. É um mercado diferente, sim, mas é um bom mercado nesse momento. É um momento de comprar. Muito bem, temos uma alteração, por exemplo, para quem... Uma pergunta até, já dentro da área do direito, quem negociou naquele período uma compra, não teve alteração ou teve sim alguma alteração com a questão, por exemplo, de juros, um recondicionamento na questão de financiamentos também? Não. O que vale é as regras do momento, né? Sim. Quer dizer, quem contratou há 1 ano ou 2 anos atrás, a taxa de juros era diferenciada. Aliás, fez um bom negócio, porque hoje se sabe que os juros estão um pouquinho maior em decorrência da situação econômica, em decorrência da inflação e assim por diante. Então, quem comprou há 2 anos atrás fez um ótimo negócio no que diz respeito à questão dos juros. Sim. Talvez se comprasse hoje, pudesse comprar por um preço um pouquinho menor, né? Mas certamente no financiamento pagaria mais. Agora, não há chance de renegociação na medida em que a obra está acontecendo e a questão da mão de obra, por exemplo, se alterou no país, o preço subiu? É mais complicado, né? Porque a negociação, na verdade, é com a consultora, com o incorporador, né? Eu me referia a imóveis já financiados, já prontos e financiados. Esse é um juros já que está, vamos dizer assim, consolidado. Sim. Né? Agora, nos que estão em andamento, pode ser uma oportunidade, sim, de, quem sabe, renegociar, porque, vamos assim dizer, o momento é outro. Né? Sim, claro. Agora, pegando o gancho, então, entre imóveis usados e aqueles que estão na planta ainda, o que está mais fácil hoje de negociar, já que a gente parte da premissa ou da perspectiva de que há gente querendo vender, poucos querendo comprar, e isso pode facilitar em quem tem intenção de adquirir? Bom, hoje o mercado de avulso, ele, de novo eu digo, se tornou um mercado de oportunidades. Por quê? Porque existem questões que elas só são resolvidas com dinheiro. Impostos, né? Por exemplo, é uma delas, salários de funcionários é outra coisa. Então, quem comprou imóvel para investir, né, num passado recente, vamos dizer, está colocando esses imóveis à venda com condição de pagamento, por necessidade. Sim. Então, a recessão do país entrou. Então, por necessidade, estou botando meu investimento de imóvel, que é uma garantia real, à venda. A gente até cogita aqui a possibilidade, existem outras modalidades, já que o financiamento, por exemplo, a Caixa Federal alterou algumas regras de financiamento, que dificultou um pouco mais. Estou correto? Sim, ela deu, vamos assim dizer, uma apertada na liberação desses financiamentos. Então, as pessoas hoje, vamos dizer assim, têm que ter uma condição já diferenciada. Para se conseguir um financiamento. Uma alternativa que a gente tem cogitado aqui é o consórcio para imóveis. O consórcio estava muito atrelado ao automóvel, mas agora surgiu uma modalidade para imóveis. Não, sempre existiu uma modalidade para imóveis. O que acontece é que, num passado agora recente, não era interessante. Sim. Né? Talvez agora, aumentando muito os juros, como de fato aumentou, talvez passe a ser um negócio interessante. Cuidado que tem que ter o consumidor, o adquirente, escolher bem qual a empresa ele vai adquirir esse consórcio. Sim, para que tenha credibilidade, que o dinheiro não se perca por aí. Ele possa, exatamente, chega no momento Agora, de receber. Pegando esse gancho do consórcio,
O que está mais fácil hoje? Por exemplo, negociar com um imóvel em mão, por exemplo, eu tenho um apartamento menor, quero dar de entrada num maior, ou ter uma carta de crédito, que seria a relação com o consórcio, ou até mesmo o financiamento, que mesmo difícil. O que está mais fácil para negociar hoje na aquisição de um imóvel, Edson? Usar o imóvel que já se tem como parte de pagamento do imóvel maior. É possível hoje? É possível e é bom de fazer. Sim. Porque hoje os imóveis, 90% deles estão livres desembaraçados já. Então, os órgãos públicos fornecem as certidões rápidas. Então, tu tem essa velocidade maior de venda. Então, hoje, usar o imóvel como parte de pagamento é uma grande opção. Bom, e quem optou, então, em receber um valor e ter um imóvel menor, pode usar para o aluguel. O mercado hoje para o aluguel, houve uma queda nos preços, né? Um recuo no preço do aluguel. Como é que está a situação hoje? Na verdade, não é bem uma queda. O que eu diria é o seguinte, os imóveis estavam com preço, vamos dizer assim, bem acima daquilo que efetivamente se pensava, e agora ele está se acomodando, os preços estão se acomodando. Ele não reduziu, né? Na verdade, o que está reduzindo alguma coisa é o imóvel que já estava alugado e que estaria com um preço acima do mercado. Sim. E hoje, então, ele começa a reduzir. Mas tem muito imóvel disponível, isso é uma realidade. Hoje, em Porto Alegre, nós temos em torno de 9 mil imóveis disponíveis entre comerciais e residenciais. É muita coisa. Há 5 anos atrás, nós tínhamos metade disso, né? Então, está realmente um mercado que quem está interessado tem condições de negociar preço, né? Isso é importante. Esse é o detalhe que eu queria entrar. Para o inquilino que está nos assistindo hoje, é uma oportunidade de tentar renegociar o valor? É o momento. Eu imagino que agora seja o momento para ele conversar com o seu locador para tentar estabelecer um aluguel adequado à condição que ele tem e adequado ao tipo se for negócio, ao tipo de negócio, ao tipo de mercado, né? Esse é o momento. Esse seria um bom momento. Bom, agora, em alguns setores específicos, quando a gente fala em imóveis, né, a gente vê, por exemplo, teve um momento também na nossa construção civil que se investiu em apartamentos pequenos, por exemplo, com 2 dormitórios. Qual é o perfil hoje de quem está, por exemplo, construindo e oferecendo imóveis novos? Mudou? Ainda são apartamentos menores, diferentes do que a gente tinha? Os apartamentos mais antigos, até o pé direito é mais alto, né? Sim, hoje... os apartamentos com área enxuta, sim, eles têm uma oferta muito grande. Então, tem para escolher o bairro, local, escola, tem para escolher. Então, hoje não posso dizer que tem um superávit, né? Porque não existe isso. Mas que o mercado está muito concorrido em cima da quantidade de oferta, está sim. Hoje, o cara o cliente não compra o apartamento que ele quer só se ele não procurar bem, porque tem no mercado. Está disponível. E eu percebo muito também condomínios. O perfil de quem está comprando um apartamento novo hoje, ele está buscando esse apartamento compacto, enxuto, com a questão do condomínio. Eu vejo grandes condomínios oferecendo área de lazer, segurança. É isso que se procura hoje na aquisição de um imóvel? Hoje, 90% dos apartamentos vendidos é no conceito clube. Clube, sim. No conceito clube. Então, seja, tem área de lazer, piscina. Exatamente. Toda a infraestrutura, né? A ponto do cara não precisar sair de casa. Sim. Essa é a ideia. Agora, isso gera um condomínio mais alto? A gente tem que, quando comprar um apartamento, pensar lá na frente. Isso. O que as pessoas às vezes não se dão conta é que, passados 10 anos... vai começar um período de manutenção bem considerável, né? Então, tem que fazer esse cálculo. Por outro lado, tem que ver também a questão da renda, né? Eu já participei de situações em que as pessoas compram o imóvel no auge da sua carreira, pagam um condomínio elevado, porque é um condomínio que tem toda uma infraestrutura, só que essa pessoa passa 10 anos, se aposenta, e aí se aposenta, lamentavelmente, com uma renda pequena, e aí ele cai o seu padrão de vida, né? Então, é um problema. Eu tenho pavor da famosa chamada extra, que vem do condomínio, que acaba complicando. É complicado. É que a chamada extra é um nome muito genérico para várias coisas, né? O que é a chamada extra é um problema. Então, é isso que a gente tem que examinar. O que significa a chamada extra? Né? Porque ela pode ser para repor um valor que foi gasto com determinada obra, ou pode ser para repor um saldo devedor de caixa.
Enfim, tem várias coisas que podem estar incluídas no nome. É muito genérico. Sim. Nesse caso, há uma alternativa junto ao imobiliário ou até mesmo ao condomínio em poder se parcelar essa chamada extra? O que nós temos que entender é o seguinte: primeiro, a imobiliária é mera administradora. Sim. Ela faz a parte auxiliar do síndico, né? O condomínio é que vai decidir. Quem é o condomínio? São os condôminos. Então, a Assembleia Geral de Condôminos é que diz qual é a forma de rateio disso. Sim. Se esse rateio vai ser numa parcela, vai ser em duas, vai ser em três, ou, enfim, da forma que for estabelecido. É por isso que as pessoas precisam participar da Assembleia, né? Hoje tem uma cultura de que não se vai à Assembleia, né? Tu tem um edifício lá de 100 condôminos, faz uma Assembleia Geral, chega lá, tem 5, 6, 7, 10. E o problema é que o pessoal, às vezes, leva tão a sério que tem assembleias aí que é mais fácil se reunir na ONU entre israelenses e palestinos, porque é difícil, às vezes, a convivência, né? Porque nós não temos essa cultura. Nessa hora, imobiliária é importante para tentar apaziguar os ânimos dentro de uma assembleia? Na tua experiência, né? Eu sei que a imobiliária tem que manter uma certa neutralidade, mas às vezes a questão é tão belicosa dentro do condomínio que é preciso alguém neutro na situação. É mais do que neutro, precisa de alguém que tenha conhecimento suficiente Sim. para poder, e autoridade para poder organizar a Assembleia. Porque a Assembleia precisa de um presidente e esse presidente tem que ser alguém que saiba conduzir, que tenha a experiência de conduzir. A imobiliária normalmente tem pela habitualidade, pela profissão, né? Então é interessante, mas efetivamente precisa de alguém que tenha a condição de conduzir a Assembleia, porque conduzindo ela se resolve. Imagino, eu sei por experiência própria no condomínio. O ideal, inclusive, por exemplo, é marcar a hora de início e a hora de fim. Isso é uma questão interessante, porque às vezes a gente abre uma assembleia com uma pauta e aquela pauta aparece lá, assuntos gerais. E se estende 1 hora, 2, e as pessoas, claro, se desmotivam, sim, porque muitas vezes vêm só questões de fofoquinha, etc. Isso quer dizer, assuntos gerais, gente, não é assuntos pessoais. Exatamente. Exatamente isso. E aí as pessoas se desmotivam, inclusive, a comparecer. Sim. O ideal seria que se fizesse uma ordem enxuta, uma ordem do dia enxuta e com horário. Bem objetivo. Bem objetivo. Claro. Antes de voltar no aluguel com o Gilberto, eu quero perguntar para o Edson. A gente falou sobre imóveis, né? Vamos falar novos, né? Condomínios que podem ser de casas ou de apartamentos, e imóveis usados. E o setor, o comércio, né? Aqueles imóveis que são destinados para lojas, centros comerciais. Como é que está essa situação? Porque a gente está vendo algumas lojas, empresas, o comércio está sofrendo muito com a baixa no consumo e algumas lojas estão fechando. Isso é uma oportunidade também boa para quem quer abrir um negócio agora e, de repente, até mesmo tem um negócio e quer trocar por um espaço maior. É um momento de oportunidade também. Sim. As lojas, elas estão mudando de dono. O ponto comercial, ele com crise ou sem crise, ele está sempre em voga. Então, é um momento de tu especular. Hoje, por exemplo, a gente tem, no próprio município de Canoas aqui, a gente tem imobiliárias de São Paulo procurando pontos para lojas aqui para comprar os imóveis. Não é simplesmente locar, para comprar, para adquirir. Perfeito, olha aí. Canoas, né, na Canoas. região. Uma das cidades que mais cresce economicamente, Canoas é muito forte, né? Sim, sim. Agora eu fico imaginando uma situação, por exemplo, no interior do estado, onde o consumo deve ter reduzido bastante, e aí sim, infelizmente o lojista tem que se desfazer do ponto até mesmo fechar o seu negócio. No caso do aluguel, tem uma questão que o nosso diretor me atentou aqui, sobre como negociar nesse processo de reduzir, seja uma loja ou até mesmo um imóvel, uma residência. Nesse momento, como é que a gente pode abordar, né, o proprietário? Tem que ter a participação da imobiliária junto nesse caso ou não? A gente procura primeiro a imobiliária ou já vai direto no proprietário? Não, é sempre a imobiliária, né? Sim. Até porque tem alguns proprietários que não querem se envolver diretamente, querem uma relação impessoal. Sim. Né? Então, procure a imobiliária. Qual é a melhor estratégia? Né? A melhor estratégia é a realidade. Né? Pegar como exemplo alguns imóveis lindeiros, alguns imóveis vizinhos e dizer, esses imóveis estão com preço abaixo do que eu estou pagando, então precisamos readequar a preço de mercado. A verdade é o seguinte, aquele locador, que ele é o locador experiente, ele sabe que esse é o momento de negociar. É melhor ter um aluguel um pouco mais baixo, um pouco menor do que o preço que estava sendo praticado e ter o inquilino,
do que ter o imóvel desocupado. Tem muito imóvel desocupado. É bom lembrar que gera custo, né? Para quem Não, loca, né? mais do que custo. Gera custo e tem riscos de depredação, risco de invasão. Então, há uma série de questões que devem ser consideradas para efeitos de negociação. Agora, quem quer sair do aluguel e passar para a casa própria, Edson, dicas na hora de negociar, com a presença, obviamente, de um corretor, como é que a gente pode? Dinheiro na mão ou se faz uma proposta parcelada para não se descapitalizar completamente? Como é que tu acha que hoje deve ser a abordagem na compra? Hoje tem que fazer proposta. Tem que fazer proposta, botar a mão no bolso, contar os trocados ali, porque hoje a gente tem uma realidade de assim, o vendedor quer vender. O mercado diz isso, o vendedor quer vender, o vendedor precisa vender. Tem que fazer proposta. Não pode ficar com medo de fazer proposta. Eu tenho um imóvel para dar, mas a diferença entre o meu imóvel que eu estou dando como parte de pagamento e o imóvel que eu quero adquirir é de 30% só. Daqui a pouco 30% é o que resolve a vida de quem precisa vender. Sim. Então, assim, não deve deixar nunca de se fazer proposta. Sim, ali porque poderia, no caso, entrar com o imóvel e às vezes se usa veículo também. Exatamente. Muita gente vai questionar se é válido ou não, mas talvez o momento seja de um desespero maior que o veículo seja mais fácil de vender do que o próprio imóvel. E aí tu pode rapidamente capitalizar aquele dinheiro que está aplicado no veículo. Exatamente. Tu tem que compor o valor de alguma forma. Sim. Se para compor o valor tu vai botar um imóvel de menor valor, um automóvel como parte de pagamento, porque hoje é comum, tu vai numa concessionária e tu compra um carro em 30 vezes pelo preço à vista. Né? Claro. Então, tu pega o teu carro que já está quitado, dá naquele imóvel e vai ali e compra um outro em 30 vezes. Então, é fácil de adquirir o carro. Isso também, esse panorama vale também para casa de praia, sítio, ou é uma coisa mais urbana o que a gente está vivendo? Essa crise é mais urbana ou dá para sonhar com outras coisas que envolvem imóveis, na opinião de vocês? Vale para tudo. Fazenda, Acho que casa de praia? generalizado. Generalizado. Vale Sim. para tudo. Hoje tem que fazer proposta. E geralmente, por exemplo, uma casa de praia, me corrijam se eu estiver errado, é onde alguém que está no aperto vai se desfazer primeiro. É o Que é primeiro. o, digamos, supérfluo. Digamos. É o primeiro. Não é a casa própria em É si. o primeiro que vai, não tenho dúvida disso. Aí facilita ainda mais a negociação. Os preços da praia ainda são os mesmos? Ou a gente... Porque em determinado momento, em algumas cidades, como Capão da Canoa, os preços, e especialmente apartamentos novos que estavam na planta, assustavam muita gente. Estava mais caro que Porto Alegre. As casas em condomínio, né, estão com os preços realmente elevados. Ainda estão inflacionados, na opinião de vocês? Eu acho que tem espaço ainda para dar uma reduzida. Para dar uma reduzida, eu acho né? que o mercado vai se acomodar agora, esse ano, o ano que vem, vai se acomodar e vamos cair numa realidade. Sim. Para vocês houve um exagero naquele determinado momento, com imóveis na praia que eu me lembro custando 2 milhões, né? E é claro que se a gente for ver também, tem, por exemplo, eu me lembro do centro de Capão da Canoa, quem vai pagar o IPTU está quase igual ao centro de Porto Alegre, é muito caro. Né? Na opinião de vocês, agora a gente está chegando no verão, né? Não sei se vai ser um verão tão chuvoso como a gente está tendo essa primavera. Tudo isso influencia na hora, no mercado de vocês? Um verão mais quente, uma primavera chuvosa, a expectativa é que o El Niño continue durante o verão. Isso influencia no mercado imobiliário, além da economia? Eu acho que tem o problema do dólar também. Também né? tem os problemas do dólar, bem Eu lembrado, acho que né? muita gente que iria passear no exterior vai acabar ficando aqui e vai começar a circular nas nossas praias e vai buscar, obviamente, esse mercado. Ou para alocar ou, eventualmente, para adquirir. Estou imaginando também na E eu acho que esse ano vai ser um bom mercado para quem tem atividade na praia. Exatamente. E para quem constrói, Edson, temos pequenos construtores, não grandes construtores, sim pequenos construtores que investiam em pequenos prédios, que estavam dando giro no seu capital, construindo. O mercado segurou agora, a gente tem menos oferta de imóveis novos? Vou te dizer assim, o pequeno construtor hoje ele está sentando na mesa junto com o cliente comprador para negociar. Sim. Então, o pequeno construtor hoje ele está mais à vontade com o mercado. E é mais fácil de negociar com E ele, é né? mais fácil. Claro. Então, tem condições que ele faz que o grande construtor não consegue fazer, ou consegue fazer de uma maneira diferente. Mas o pequeno construtor, tu acerta com ele na hora, ele já olha o carro que está entrando como parte de pagamento na hora, ele faz tudo na hora, dá uma velocidade maior. E o comprador se sente mais seguro porque está negociando com o dono da construtora, né? Então, os pequenos têm esse momento dele aí. Sim.
Agora, eu vou pedir para os amigos um exercício de futurologia. Eu sei que é muito difícil hoje, com o panorama de incertezas que temos no país, mas a perspectiva para 2016. O mercado continua, né, digamos assim, com recuo nos preços, vai estabilizar. O Gilberto já fez um exercício inicial. Na opinião de vocês, o que deve acontecer em 2016? Alguma característica específica para o mercado? Bom, o mercado, ele vai, o quadro que se pinta, e eu acho que a realidade é essa, eu não vou dizer que os preços vão baixar, mas eu te digo que eles vão estar mais estabilizados numa realidade de mercado. Sim. O custo versus benefício, a velha continha aquela, né? Custo versus benefício. Então, o que acontece? Tu não vai ter grandes descontos, mas tu vai ter grandes condições de pagamento. Sim. Isso é o mercado de 2016. Grandes condições de pagamento. Quem não podia comprar antes, em 2016 vai comprar. Porque a oferta vai estar mais organizada, a oferta vai estar maior. Então, assim, hoje, por exemplo, já estão falando em parcelar direto 120 vezes. Direto com a construtora? Direto com a construtora 120 Sim. vezes. Já tem construtora colocando em seu planejamento parcelamento direto em 120 meses, direto com a construtora. Bom, acho que é isso, né, Gilberto? Isso, sim. A perspectiva é essa. E né? o momento é realmente quem está interessado em comprar é procurar muito, né, e fazer oferta. Eu Isso acho aí. que se compra na crise É para se verdade. vender depois. Tá bom. Eu lembro da frase sempre do Silvio Santos, né? Com crise se cresce. É isso aí. Pode ser uma boa oportunidade para quem tiver paciência aprende. e pesquisar, não é E verdade? se aprende muito. Tá igual aí o supermercado. Tem que ter paciência, pesquisar, olhar bem os preços e as Com promoções. certeza. Gente, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente numa intempérie desse aí, num tempo tão difícil. Quero agradecer ao Gilberto Cunning, que é advogado, especialista em direito imobiliário, e também ao Edson Coelho, proprietário da imobiliária Ducati aqui em Canoas. Sejam bem-vindos sempre. É um prazer.